bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a decomposição em fatores primos. O que quer dizer decompor? Decompor significa dividir. Agora, decompor em fatores primos quer dizer que eu tenho que dividir somente pelos números que são primos. Vale lembrar que número primo são números que possuem somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então eu coloquei aqui uma sequência de números primos que a gente pode considerar que é a mais utilizada. Então eu tenho aqui o 2, 3, 5, 7, 11, 13. Essas reticências aqui indicam que os números primos continuam, só que raramente a gente passa do 13. Às vezes vai no 17 ou no 19, que são os próximos números primos, tá bom? Lembrando que 2 é o único número par que é primo, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos onde a gente vai ter que decompor em fatores primos. Lembrando que quem possui fator é quem? A multiplicação. Lembrem que quando a gente estudou lá atrás, nós tínhamos o seguinte: a operação adição, ela tem parcela, parcela, soma ou total. A operação subtração tem minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Já a multiplicação, ela tem multiplicando, multiplicador e o produto. Produto é o resultado da multiplicação. Lembrando que o multiplicando e o multiplicador também são conhecidos como fatores, tá bom? Então, já que a gente está falando aqui em fatores primos, eu tenho que transformar numa multiplicação onde cada fator será um número primo. Agora veja como é bem simples. Eu coloquei aqui o número 220. Como é que eu faço para decompor 220 em fatores primos? É muito fácil. Eu vou começar a dividir por essa sequência. Qual é o primeiro número primo? O 2. Observe se o número 220 será divisível por 2. O número será divisível por 2 quando ele for par. Então, no caso aqui, 220 é o número par, porque termina em 0. Lembra que eu falei que o número é par quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se terminar em qualquer um desses 5 algarismos que eu falei, a gente pode considerar tal número como número par. Se ele é par, é divisível por 2. Então, ó, eu tenho aqui o número 220 e vou dividi-lo por 2. Sempre nessa forma, tá bom? É uma divisão um pouquinho diferente, porque o formato dela é diferente do método da chave, que é o método mais utilizado que a gente conhece. Então, veja só, 220 dividido por 2, eu tenho 110. Observe que 110 também é um número par. Se ele é um número par, continua dividindo por 2. Então, coloco 2 novamente. 110 dividido por 2 é igual a 55, tá bom? Então, observe que o resultado que eu tenho agora é 55. Vejam que 55 não é par, portanto, não posso continuar com a divisão por 2. Então, eu vou fazer o quê? Vou passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 3. Será que o 55 divide por 3? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou lembrar do critério de divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Quando eu somo todos os algarismos e observo se essa soma é múltipla ou divisível por 3. Veja que se eu somar os algarismos aqui, 5 mais 5, eu tenho 10. E 10 não é divisível por 3. Como 10 não é divisível por 3, o 55 também não será. Então, eu vou passar para o próximo número primo, que é o 5.
Então, nesse caso, eu vou observar se 55 é divisível por 5. Veja que 55 termina em 5. E o critério de divisibilidade por 5 diz exatamente isso. O número que termina em 0 ou 5 será divisível por 5. Portanto, 55 também é. Então, 55 dividido por 5 vai ser igual a 11. Veja que 11 não divide mais por 5. Então, vou passar para o próximo número primo, que é o 7. 11 não divide por 7, está na cara. Então, vou passar para o próximo número primo, que é o próprio 11. Então, 11 só divide por 11. Coloco 11 aqui. 11 dividido por 11 dá 1. Quando chegar em 1, é porque a fatoração em fatores primos acabou. A decomposição em fatores primos está encerrada. Só se encerra quando aqui chegar no número 1. Então, vou passar outro tracinho aqui e vou observar quais são os fatores que eu tenho. Então, eu tenho o fator 2, o fator 5 e o fator 11. Então, vou colocar 2 vezes 5 vezes 11. Por que é que eu estou multiplicando? Porque eu estou falando de fatores. E quem tem fator é a operação multiplicação. Tá bom? Então, eu coloquei 2 vezes 5 vezes 11, que são exatamente os fatores que eu tenho. Mas tem um detalhe. Observe que o fator 2 apareceu 2 vezes. Ó. 1, 2. Como ele apareceu 2 vezes, o fator 2 será elevado ao quadrado. Tá bom? Para indicar que ele apareceu 2 vezes. A mesma coisa aconteceria se o 5 e o 11 tivessem se repetido também mais de uma vez, tá bom? Então, está aqui, ó. Eu acabei de fatorar o número 220. A forma dele decomposta em fatores primos será 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Agora, eu tenho aqui o número 1700. O procedimento é o mesmo. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque vocês já viram como são os detalhes, para a gente poder ganhar mais tempo. Veja só, passo o tracinho do mesmo jeito, tá bom? Vou olhar se ele é par. Se ele é par, será divisível por 2. Como 1700 termina em 0, então se termina em 0 é um número par, isso quer dizer que é divisível por 2. Coloco 2 aqui. 1700 dividido por 2 dá 850. Se você tiver dúvida, vai fazendo a continha separada. Aí em casa, vocês podem trabalhar com auxílio da calculadora sem problema algum. A calculadora é um recurso didático para facilitar o nosso cálculo. Só não pode fazer teste, fazer prova com ela. Mas para agilizar o cálculo, aí em casa pode fazer sim, sem problema algum. Agora, o interessante é que há a minha continha para poder ir aprimorando e mentalizando o cálculo. Então, 1700 dividido por 2, 850. Veja que 850 ainda termina em 0. Portanto, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. 850 dividido por 2 dá 425. Pronto. Chegamos em um número que não é par. Se ele não é par, não é divisível por 2. Então, eu vou passar para o próximo primo. Qual é o próximo primo? O 3. Agora, veja que eu tenho que observar se o número 425 é divisível por 3. Como é que eu faço? Vou somar os algarismos e observar se essa soma é múltipla ou divisível por 3. Então, 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 11 não é divisível